Tiago 1, de 9 a 11, vamos meditar, ainda que brevemente, na palavra do nosso Deus. O tema para hoje é a transitoriedade da vida humana. Ou seja, todos nós sabemos que a nossa vida tem um tempo limitado, né? Estamos aqui, na verdade, em trânsito, né? Passando por este mundo, peregrinando. E o Tiago, ele lembrou essa situação para aqueles irmãos que estavam dispersos, irmãos que estavam espalhados por todo o mundo de então, em razão da fé que possuíam e sofrendo a perseguição. Os irmãos começaram a sair, tiveram que fugir de suas casas e se encontravam dispersos por vários lugares. Tiago então escreve esta carta a esses irmãos que pertenciam, ele diz, às 12 tribos, né, que se encontravam dispersos, e ele sauda aqueles irmãos. E com certeza a situação daqueles irmãos não eram boas, era uma situação precária, né? É tanto que ele começou a sua carta estimulando, encorajando os irmãos a enfrentar as provações que estavam passando, dizendo que eles tivessem motivo de alegria passar por aquelas provações. E eles, sabendo que essa provação que eles estavam passando, uma vez confirmada pela fé que eles tinham, não é? Porque a aprovação era a aprovação da fé deles. Será que eles iam permanecer firmes no Senhor? Será que eles iam continuar realmente servindo a Deus diante daquela situação que eles estavam passando? E aí Tiago diz: olha, irmãos, saibam que a provocação da vossa fé, ela uma vez confirmada, vai produzir em você a perseverança. E depois então ele falou sobre como então obter sabedoria, que nós vimos no domingo passado. A fonte da sabedoria é Deus. E por que essa sabedoria é necessária? Para exatamente saber lidar com as situações difíceis da vida. Então, em meio às provações, você precisa de sabedoria para saber lidar com elas. E Tiago então nos instruiu a respeito disso, no versículo de 5 a 8. E hoje então, ele vai falar sobre a questão da transitoriedade da vida humana, dizendo assim, e fazendo um contraste entre aquele que é pobre e aquele que é rico, para mostrar o seguinte, que é uma questão de saber entender os valores de Deus em relação aos valores do mundo. Veja o que ele diz: o irmão, porém, de condição humana, glorie-se na sua dignidade. O irmão de condição humilde, né? Glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol, ele se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então vejam, ele faz aqui um contraste entre rico e pobre. Ele diz que o irmão que é pobre, de condição humilde, deve gloriar-se na sua dignidade. Deve ter orgulho, deve ter honra da sua dignidade. Ou seja, o fato de a pessoa ser pobre não significa que ela é uma pessoa incrédula, que ela é uma pessoa que não tem condição de ser crente, de ser filha de Deus. Muito pelo contrário. Se é irmão, como ele está dizendo aqui, se relacionando àquele irmão de coração, de condição humilde, ele deveria se gloriar nessa condição que eles tinham. Não porque era pobre, mas porque era pobre na presença do Senhor. Porque era uma pessoa crente, uma pessoa que era filha de Deus. Veja, que dignidade há maior para uma pessoa do que ela entender e consciente ela estiver de dizer assim, olha, eu sou filha de Deus. Ela pode não ter nenhum recurso deste mundo, mas ela é filha de Deus. E isso por si só já é suficiente para a pessoa se animar, se alegrar e dizer, eu tenho essa dignidade e vou viver como tal. É aí onde se explica o porquê muitas pessoas, sendo crentes, pobres, elas são fiéis, elas são honradas, elas são dignas, elas têm respeito, têm moral. Por quê? Porque o fato de ser pobre não significa dizer que a pessoa tenha que ser errada, ou tenha que viver fazendo as coisas erradas, ou tenha que ficar invejando o que os outros têm, ou tenha que andar buscando ficar rico para não ser chamado ou ser reconhecido como pobre. Não. Se a pessoa é de Deus, ela por si só já devia se sentir
rica, né? Rica das bênçãos do Senhor, porque a riqueza de um crente está exatamente na eternidade. É ele saber que vai passar por esta vida aqui, seja rico, seja pobre, mas um dia estará diante de Deus. E assim como é para o irmão de condição humilde, assim também é para o rico. O rico também vai comparecer diante de Deus. Só que o rico, ele vai dizer, na sua insignificância. Por que Tiago coloca assim? Porque geralmente o rico, o poderoso, ele se acha, ele é soberbo, ele é orgulhoso e ele se acha que ele é o dono de tudo e de todos, ele pode fazer o que ele quiser porque ele é rico. Então ele diz, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Um determinado dia, uma pessoa falou assim, não, o rico não precisa ir para o céu, porque ele já vive no céu. Então, na mente dessa pessoa, ser rico já é viver no céu. Só que, na realidade, não é assim. A riqueza do mundo todo a pessoa pode ter, mas se ela não tiver Cristo, essa riqueza toda é insignificante. Porque a pessoa morrer sem Cristo é triste, lamentável e vai conduzi-la a uma condição de tormento eterno. E várias passagens das Escrituras, Jesus tratou com isso. Por exemplo, teve um homem muito rico que, olhando para a sua riqueza, disse, olha, eu vou construir celeiros, vou aumentar a minha riqueza. E Jesus, contando essa história, essa parábola para os seus ouvintes, aí Jesus disse assim, louco, hoje te pedirão a tua alma. E para que vai servir isso aí? Aí vem o ditado popular, né? As pessoas dizem, todo mundo sabe disso. Não adianta, a pessoa morre e não leva nada. Então você pode e deve, se puder, trabalhar, ter suas coisas, isso não é pecado não, viu? E nem ser rico é pecado, de forma alguma. O problema não é a riqueza, não é a riqueza em si, o problema é o amor à riqueza, é o apego. E é como o Tiago vai tratar mais na frente, ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, está vendo? O amor a dinheiro, esse apego, essa coisa da pessoa dizer, isso aqui eu não dou a ninguém, é meu. Aí se vira aquilo ali, vira um ídolo para ele. Então a idolatria a dinheiro é que é o mal, como em qualquer outra situação. Então esse é o problema, porque tem gente que é crente e rico, e nem por isso, né, ele se sente superior aos outros. É rico e ele, por ser rico e crente, ele é generoso, ele está na mesma condição do irmão ali, que é pobre, ambos são filhos de Deus, né? Então essa é uma característica da igreja do Senhor Jesus. Na igreja de Cristo é para todos, por isso que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Para Deus ele não está interessado se a pessoa é rica ou pobre, não, ou negra ou branca, ou alta ou baixa, ou feia ou bonita. Deus não faz esse tipo de distinção. O que Deus faz Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para salvar todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E isso é gente daqui, de longe, de perto, de todos os lugares dessa terra. De modo que nós temos crentes no Japão, nós temos crentes na Alemanha, nós temos crentes na Argentina, nós temos crentes no Brasil, nós temos crentes em Itabaiana, em toda a parte do mundo. Temos crentes na Guiné-Bissau, temos crentes na África, em todos os cantos do mundo, e nesse exato momento tem irmãos pregando o Evangelho em tantos lugares hostis, difíceis, que nem querem receber a Cristo e nem o Evangelho, mas estão lá, missionários dedicados, em países que perseguem os crentes, mas estão lá, irmãos dedicados pregando o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quem precisa de salvação tem que chegar no Evangelho, ou o Evangelho tem que chegar a ele. E quem é que precisa de salvação? Todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, o que está acontecendo desde a queda de Adão, lá no Éden, até a volta de Jesus, que estamos aguardando, é o chamado plano da redenção.
Deus fez um plano redentivo para salvar o povo dele, que caiu juntamente com Adão. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então, o que aconteceu? Com a queda de Adão, a vida humana passou uma questão a ser transitória, né? Porque Deus disse para Adão: olha, Adão, você não coma do fruto proibido, porque se você comer, você vai morrer. E eles comeram, tanto Adão como Eva. E então, a vida deles ficou limitada. Mas mesmo assim, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus disse assim: eu vou enviar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, haveria de vir alguém que ia destruir o diabo, Satanás, que era a serpente lá no jardim, e com isso ia garantir a salvação de quem Deus havia escolhido antes da fundação do mundo. Então é por isso que a gente precisa de Jesus, porque Jesus foi exatamente aquele que veio ao mundo para salvar o seu povo. Aí você pode perguntar: como é que você sabe disso, pastor? Está lá em Mateus 1:21, no registro do nascimento de Jesus, está dito lá, o anjo disse para José e Maria: olha, ponha o nome do menino de Jesus, porque o nome Jesus significa Salvador. E eles põem o nome do menino de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então vejam o privilégio, a dignidade que se tem hoje, alguém que é salvo por Jesus. É filho ou filha de Deus. E esta é a condição, viu, para ser filho ou filha de Deus. Está lá em João 1,12. Jesus veio ao mundo, veio para o que era seu, os judeus não receberam. Mas, diz a palavra de Deus, a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele diz, a saber, a explicação, aos que creem no seu nome. Então, qualquer um de nós, os de hoje, os do passado, os que vêm ainda pela frente, que crer no nome de Jesus, se torna filho ou filha de Deus. Está vendo quando um evangelho é simples? É simples. O que é necessário fazer para se tornar um filho de Deus? Crer no Senhor Jesus para ser salvo. E qual é o tempo ou período de tempo em que isso deve acontecer? Durante a sua vida humana aqui. Essa vida que é passageira, que todos nós aqui temos, os dias da nossa vida, segundo o salmista, sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80, em passando disso é canseira e enfado. Essa vida que é cansada, enfadada e de fato tem os seus dias contados, nossos dias estão contados. É nessa vida que você terá a oportunidade e o privilégio de ouvir o Evangelho para crer em Jesus para a sua salvação. Independente se você é pobre ou rico. Se você é pobre e crê no Senhor Jesus, você passa a ter uma dignidade que vai honrar, que vai lhe orgulhar. O crente tem honra e orgulho de dizer: eu sou filho de Deus, mesmo sendo pobre. Já o rico, se ele permanece na sua insignificância, Tiago faz um contraste aqui. O rico que se mantém na sua soberba e insignificância, ele passará como uma flor da erva. O que é a flor da erva? A flor da erva é aquela flor que de manhã é viçosa, né? Bem viva, e de tardezinha seca e murcha. E ele compara isso ao rico, porque ele vai dizer: o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele está falando exatamente disso, a transitoriedade da vida. O que é a vida humana? É transitória. Por mais tempo que você viva ou não, é transitória, como uma erva.
Ou seja, tem o seu tempo de vivacidade, de ânimo, de força, de vigor, mas vai chegar também o momento de murchar, de morrer, de desaparecer. E aí onde está a questão? Se essa condição é para todos, quer seja rico ou pobre, que um dia iremos morrer, e vamos mesmo, aí é onde se faz a pergunta: como é que você e eu devemos viver a nossa vida aqui, nesse tempo, nesse trânsito de vida que temos, até chegar para a eternidade? Como chegaremos à eternidade? Como orgulhosos, não no sentido pecaminoso do orgulho, mas o orgulho honra, no sentido de dignidade, de dizer assim: olha, eu vivi a minha vida no mundo, não foi de riqueza, não foi muito, foi uma vida de condição humilde, mas eu vivi uma vida plena porque eu tive fé em Jesus, estou salvo e vou para a eternidade. Em compensação, também o rico tem esses dois caminhos, assim como o pobre. O pobre pode ter esse caminho que eu acabei de dizer, ou pode ter o outro também, de dizer assim: olha, eu nunca quis saber de Deus, não quero saber de religião, eu vou viver a minha vida do jeito que dá para viver, né? E ao invés, por exemplo, se ele é pobre por conta de preguiça, ele não vai conseguir desenvolver a sua vida, então ele vai, como preguiçoso, vai morrer na miséria. E o que acontece? Se nessa condição, mesmo sendo pobre, ele não tem dignidade porque ele não buscou a Deus, ele não honrou a Deus. Os valores que ele cultivou foi miséria, está na miséria em vez de trabalhar ou de procurar estudar para melhorar a condição de sua vida, ele foi roubar, ele foi atrás de pessoas para sustentá-lo, né? Acha que é obrigação das pessoas sustentá-lo porque ele é pobre, a tal da vitimização. Então, tem tudo isso. Uma pobre, sim, não tem dignidade, não tem do que se orgulhar da sua vida, porque ele não tem essa dignidade, ele também não vai para o céu. Ele vai acabar indo para o mesmo lugar de tormento do inferno. Por outro lado, o rico, se ele continuar na sua arrogância, na sua insignificância de achar que porque é rico não precisa de ninguém, eu sou independente, eu autossuficiente, se engana. Porque tanto o rico quanto o pobre, ambos precisam de Cristo para a sua salvação. A vida eterna só é possível através de Jesus. Então, se um crente falece, ou murcha, né, como diz o texto aí, ele vai acabar tendo uma forte situação de tristeza e tormento na eternidade, porque ele morreu sem Jesus. Mas se o rico está aqui, nesse tempo, e ele tem essa oportunidade de crer, eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador, o que é que vai acontecer? Ele vai viver com a sua riqueza, mas vai glorificar a Deus, e isso vai trazer um benefício para a sua vida, tanto humana quanto espiritual e eterna. Então ele vai ter a alegria de dizer assim: agora eu estou na presença do Pai, eu estou alegre. Então ele não vai ser comparado mais como uma flor que seca e se esvai. Ele vai ser comparado também com dignidade, porque ele creu no Senhor Jesus. Então vejam, irmãos, essa é a condição, e nós precisamos entender: os valores da nossa vida têm que ser pautados nos valores de Deus. O valor de Deus é este: o que interessa para Deus, o Pai, Ele tem enviado seu Filho ao mundo pessoas da alta sociedade. Olha, fulano, e é um puxa-saco daquela pessoa, porque a pessoa é rica e atrai olhares e tolice. O valor da pessoa é infinitamente maior do que a riqueza que ela tenha. É triste quando a pessoa se limita a ser reconhecida pelo dinheiro que tem. Que coisa triste. Fulano, por quê? Porque é rico. Mas e o caráter, né? E a postura, e a forma de ser, e a humildade que não tem?
Então é isso que é importante. Para Deus, o que vale é uma vida em santidade. O que vale para Deus é uma vida de alguém que creu e por a fé que tem, estará na presença do Senhor para adorá-lo e servi-lo sempre. Então, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, continue a abençoar o seu povo, que nós possamos cada dia mais buscar servir ao Senhor com alegria, que independente da nossa condição social, econômica, o nosso desejo seja de servir ao Senhor, porque assim, fazendo, nós estaremos caminhando para aquilo que já está reservado pelo próprio Cristo. Jesus disse assim, que Ele foi preparar lugar, e Ele voltará para receber cada um de nós, que temos a fé nele, para viver eternamente com Ele. A vida eterna está posta, só tem em Jesus. Vejam bem, a vida eterna só tem em Jesus, não é na religião não, é em Jesus. A religião verdadeira é aquela que nos leva a Deus o Pai. Tiago vai falar sobre isso mais à frente, no versículo 27, aí mesmo do capítulo 1, ele vai dizer que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, é agir da seguinte maneira: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, viver uma vida santa. E fazendo e praticando aquelas boas obras, não para salvá-lo, mas porque foi salvo, conforme Efésios diz. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas as boas obras foram antecipadamente feitas por Deus para que nós andássemos por elas. Entenderam a inversão? O valor é este. Primeiro você é salvo pela fé em Cristo, depois você vai e pratica as boas obras. Se você disser, não, eu vou praticar boas obras e através dessas boas obras eu vou ser salvo, aí você está invertendo os valores. Não é isso que o Evangelho diz. A palavra de Deus diz que você primeiramente é salvo pela graça. E o que é a graça? A graça é o favor que Deus nos dá imerecidamente. Ou seja, você não merece, eu não mereço ser salvo, mas fomos salvos pela graça. O que é isso? Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a graça. Você recebe esse dom de Deus, que é Jesus, pela fé, você é salvo. Uma vez salvo, você vai passar então a condição de servo, de filho de Deus ou filha de Deus. E aí você vai servir. Como? Fazendo exatamente o que nós estamos fazendo. Frequentando a igreja, louvando a Deus, ouvindo a instrução da palavra de Deus e vivendo a nossa vida como Ele quer que vivamos, de acordo com a sua santa palavra. Como nós estamos vendo aqui em Tiago. Ele adverte mostrando, olhe, a vida é assim, é transitória. Nós estamos aqui hoje, amanhã ninguém sabe, mas durante esse trânsito da sua vida, lembrem, viva com dignidade. Se você é de condição humilde, mas é irmão, é crente em Jesus, viva com dignidade. Viva de acordo com a dignidade que o Evangelho lhe deu. Mas se porventura a pessoa não é irmã, a pessoa não é de Cristo, mas porventura se apega à sua riqueza, é rico, e porque é rico acha que não precisa de Jesus, não precisa do Evangelho, não precisa de nada, infelizmente ela vai ser, a realidade vai chegar para ela também, né? O que vai chegar à realidade, a realidade é esta, vai ser como uma erva que seca, que nasce, floresce, mas depois bate o sol quente, ela vai e morre, e murcha. E aí, para que serviu o viver a vida aí no estresse desse mundo, nessa coisa eu tenho que isso, tenho que aquilo, trabalhando domingo a domingo, semana após semana, não tem descanso, eu tenho que trabalhar muito porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma vida assim, luxuosa, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu posso ser rico. Tolice. Aí Jesus vai dizer, o que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Nada. Então, que nós cultivemos, irmãos, essa realidade maravilhosa de estar na presença de Deus,
de sermos salvos por Jesus, e que esta condição que você tem hoje, de ser filho ou filha de Deus, sirva-lhe como um ânimo, um combustível, para que você continue enfrentando as lutas, desafios que há no mundo, mas glorificando a Deus através da sua vida, pois o Senhor usou de graça para com você e misericórdia para com a sua vida. Então, anime-se em viver uma vida digna na presença do Senhor, dando valor àquilo que deve ser dado valor. O que importa para nós é o valor da vida e da vida eterna. O que importa para nós é uma vida santa, digna. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Eu não estou dizendo isso, mas a gente precisa buscar a santificação, porque diz a palavra de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque a santificação. Então é isso que importa para nós. E esse processo já está acontecendo na vida de todos os irmãos aqui. A santificação começou no dia da sua conversão e não vai parar mais, só na eternidade, quando estaremos plenamente santos e assim sim, sem nenhuma mancha causada pelo pecado. Então, que vocês reflitam sobre essas questões nesta manhã e que Deus venha abençoar a sua vida para que possamos continuar assim, firmes e fortes nos caminhos do Senhor. Ó Deus eterno, muito obrigado, Pai, por este dia, por esta manhã, que aqui nos encontramos reunidos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, ó Deus, aqui presente, que possamos nos orgulhar da condição que temos de sermos chamados Teus filhos, e assim fazendo, ó Deus, caminhando, sempre firme, ó Deus, com perseverança no caminho que temos que seguir. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.